Fala, galera, estamos de volta com mais uma questão da Sesgran Rio, tá certo? Ano 2024, concurso nacional unificado, tá? Essa questão é para a gente analisar o texto. Ai, Cássia, vamos analisar texto? Eita, vamos ter que fazer isso no dia da prova, né? Então, hoje é um bom dia de treino. Hoje eu trouxe uma questão do simulado da Sesgran Rio e a gente vai analisar junto. O texto é grande, tá, gente? Já é uma forma da gente se preparar, porque é um perfil de banca, uma questão, perfil da banca, a própria banca elaborou essa questão, e a gente vai ver como perceber os elementos presentes dentro do texto. Vamos lá? Então, iniciando a leitura do texto, e depois a gente parte, como é análise textual, a gente vai partir depois para análise da questão e das alternativas, ok? Então vamos lá. No texto diz: o IBGE, sigla para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um instituto público federal criado por meio de um decreto na década de 1930 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia do Brasil. A criação do instituto teve como principal objetivo a centralização do levantamento, análise e fornecimento de dados a respeito do território brasileiro e da população do país. Então, aqui nesse primeiro parágrafo temos qual é a função, para que ele foi criado, né? Esse instituto foi criado com qual finalidade? Ok? Está aqui. O principal objetivo é a centralização do levantamento, ou seja, ele que vai levantar, somente ele. Quando a gente fala de centralizar, significa o quê? Apenas ele, né? Centralizar é junta tudo aqui nessa instituição aqui, ó, que ele que vai fazer aqui. É isso, é centralizar, né? O levantamento, ou seja, a busca, captura desses dados, a análise, ou seja, como vai ser pensado esse processo e como vão ser percebidos esses dados e fornecimento, né, dos dados a respeito do território brasileiro. Veja, não é só a população, ele diz território e população, ok? Território e população. O IBGE tem como função, aqui já é a função, né? O objetivo, para que ele foi criado? Foi criado para isso. Qual é a função? A produção, a análise e a divulgação da informação sobre o território brasileiro, de novo, ó, território, né? Aquele espaço geográfico, e as suas escalas nacional, regional, estadual, municipal, ou seja, todo o território e também sobre a população que nele vive, ou seja, as pessoas e a sua relação com aquele espaço geográfico. Essas informações possuem diversas naturezas, tem a natureza estatística, socioeconômica, geodésica, geográfica, cartográfica e ambiental, conforme explica o próprio IBGE, tá? Então, o que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todas as informações são transformadas, são organizadas, tá? Para trazer informações aqui nesses âmbitos, né? Estatístico, no âmbito socioeconômico, no âmbito geodésico, geográfico, cartográfico, ambiental. Então, todos esses elementos vão influenciar de alguma maneira nessas áreas, tá? Ou estão relacionados a elas, e ou. Quanto às funções específicas desse órgão, elas compreendem a produção, perdão, a análise de informações estatísticas, geográficas e ambientais, coordenação e consolidação das informações estatísticas e geográficas, implementação e estruturação de um sistema de informações ambientais, coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos de escala nacional e documentação e divulgação dessas informações. Então, observem tudo que vai ser feito a partir daquilo que vai ser coletado, né? Que também está de acordo com quais informações são coletadas ao longo desse período, né, em que as informações são buscadas perante a população. Vamos seguindo. O IBGE é responsável por uma série de levantamentos de dados populacionais, a gente estamos falando das pessoas, sociais, né, econômicos e o ambiental, né, que tem a ver com a relação com o espaço. Ah, o principal deles é o censo demográfico. Esse censo demográfico a gente vê, né, que de tempos em tempos acontece, que acontece com uma frequência de 10 anos e mapeia de forma integral o território nacional, sendo responsável por dimensionar, veja, frequência de 10 anos, tá vendo?
Esse é o censo demográfico. Esses 10 anos é o período, né, em que o censo acontece, de mencionar e caracterizar a população brasileira, né? O censo demográfico, além do censo demográfico, destaca-se a realização da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua. Essa pesquisa contínua significa constante, acontece sempre, mais conhecida como PNAD, PNAD contínua, feita a cada 3 meses. Então, o censo demográfico ele acontece aí numa frequência de 10 anos, e já o PNAD ele é muito mais frequente. Então, ele vai dizer que conhecida como PNAD contínua, feita a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a PNAD, né, essa amostra por domicílio, tá? Ela vai acontecer mais continuamente. Comparando ao censo comparando aí com o censo demográfico, né? É, essa pesquisa tem como objetivo acompanhar a evolução dos indicadores do mercado de trabalho e também socioeconômicos. A PNAD contínua existe desde 2011 e por 5 anos coexistiu com a PNAD. Então, tinha uma PNAD que tinha uma frequência maior e agora essa contínua que é de 3 em 3 meses, né? As duas coexistiram por algum tempo e depois apenas a PNAD contínua permaneceu. A PNAD foi realizada anualmente aqui, ó, já sabemos, a periodicidade da PNAD anterior. Ela era realizada anualmente. Ocorreu de 1967 a 2015, tendo sido definitivamente substituída pela contínua, a PNAD contínua, em 2016. Pode-se dizer que a PNAD era um levantamento complementar ao censo demográfico e utilizada em comparação a ele, uma vez que coletava dados atualizados em um intervalo de tempo muito menor de uma amostra da população brasileira. Entre esses dados estavam características gerais, trabalho, renda média, escolaridade e outros aspectos socioeconômicos. Percebem? Então, aqui ocorre uma associação nesses dois parágrafos entre o censo demográfico, a PNAD e a PNAD contínua. Por que que eu botei nessa sequência? Porque ela não aparece aqui nessa ordem. Apareceu primeiro o censo demográfico, que é ao longo de 10 anos aí, né? Frequência de 10 anos. Depois nós tivemos a PNAD, que era anual, e agora a PNAD contínua, que é trimestral. Tinham O IBGE realiza o levantamento de informações que nos permitem caracterizar o país e a população brasileira, o que é fundamental para o planejamento e para a gestão pública dos municípios, estados, regiões e do território nacional como um todo. Observe que aqui nesse parágrafo ele informa que a gestão pública, os gestores públicos se apropriam, se utilizam, né, fazem uso dessas informações aqui para realizar os seus trabalhos de gestão, né? Assim, o IBGE é importante porque é o órgão que centraliza, analisa e torna públicos esses dados, disponibilizando-os para gestores, pesquisadores, estudantes, empresários. Observe que não é só a gestão pública, toda a população tem acesso a esses dados, né? Quem são? São gestores, que a gente já falou, gestores públicos e também os gestores privados, porque as empresas privadas também se apropriam desses documentos, né? Pesquisadores, estamos falando aí de universidades, estamos falando aí de instituições de pesquisa, estudantes de todos os níveis, empresários que eu já mencionei, né, que são gestores de empresas privadas e todos os demais membros da sociedade civil interessados em conhecer com detalhes o país em que vivemos. Interessante, né, gente? Então, é um órgão que informa sobre nós, né? Trazendo com muita riqueza de ferramentas aí, dados importantíssimos sobre a nossa sociedade. O banco de dados criado pelo IBGE viabiliza a realização de pesquisas e estudos científicos de diversas áreas do conhecimento e fornece uma base cartográfica ampla e detalhada, importante no meio acadêmico, científico e na gestão em todas as suas escalas territoriais. Além da sociedade civil, esse banco de dados alimenta órgãos e instituições públicas e entes privados, como as empresas e investidores em potencial. Já mencionamos isso aqui. Indicadores como o IPCA e o INPC, pelos quais o IBGE é responsável, são importantes para o cálculo da inflação. Olha que interessante, né? A inflação ela é calculada a partir desses dados aí que são levantados pelo IBGE.
Já outros indicadores socioeconômicos são essenciais para a governança do território nacional, utilizados para elaboração e no direcionamento de políticas públicas estratégicas de desenvolvimento para determinadas localidades ou parcelas específicas da população brasileira, cuja necessidade é identificada justamente por meio das informações levantadas pelo IBGE. Então, a gente já sabe que muitos serviços, na verdade, que são fornecidos para a população são, ah, ah, são oferecidos, né, são ofertados a partir do conhecimento dos dados aqui que o IBGE fornece, tá bom? Esse texto foi tirado pela banca Sescran Rio, aqui desse site, né, Brasil Escola. E vamos à questão. Vamos à questão. O que está sendo pedido segundo o texto? Então, vamos analisar aquilo que foi colocado dentro do texto, né? Segundo o banco de dados do IBGE, segundo o texto, perdão, o banco de dados do IBGE é importante. Por quê? Por que que o banco de dados do IBGE é importante? De acordo com o texto, tá? Reduz os custos para empresas privadas. Lá no texto tem essa informação? Não, não fala de redução de custos para empresas privadas. Letra B, oferece exclusivamente informações geográficas do Brasil. Exclusivamente informações geográficas. Lá no início do texto diz que não. São informações geográficas e populacionais. Então, essa informação está o quê? Incompleta. Não está necessariamente errada, tá? Oferece dados geográficos, sim, porém não exclusivamente, né? Informações também são colocadas lá a respeito da população, não apenas geográficas, mas também populacionais. Letra C, centraliza as operações bancárias do país. Centraliza, não as operações bancárias, centraliza os dados geopopulacionais, né? Não são dados bancários. Letra D, alimenta órgãos e instituições públicas e privadas, sim, viabilizando pesquisas. Perfeita, essa informação está no texto, está correta. O que que o IBGE é? Um banco de dados, né? Então, um banco de dados faz o quê? Alimenta com informações. Alimenta quem? Toda a sociedade, né? Instituições públicas e instituições privadas. E toda a população tem acesso a essas informações. Letra E, é mantido por meio de parcerias internacionais. Essa informação não está no texto. Então, se você acha que a letra D estava correta, você acertou. E hoje, essa foi a nossa questão. Se você gostou de analisar análise de texto, você gostou dessa questão de análise de texto? Então, se você gostou, deixa aqui no comentário. Aproveita, diz se você gostou, se você não gostou. O que que você gostaria que a gente analisasse nos próximos textos? Deixa aqui a sua sugestão de conteúdo, a sua sugestão de questão para a gente analisar, tá? Aproveita se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor o texto da Banca Sesgran Rio, deixe seu like, tá? Compartilha esse texto com as suas redes de estudos, com a tua galera aí que está estudando do cursinho, né? Quem está se preparando. E eu vou agradecer imensamente. Deixo um super beijo e até a próxima.